Depois vai ter aquela série Making Off, né? Que você pega os erros que a gente faz aqui e depois coloca no vídeo. Certamente que sim. Agora você eu não consigo pegar muito erro porque você tem. Poxa vida, eu não sirvo nem pra Making Off. Nada disso. Bom, reencarnação é um tema que acho que vai de encontro a dúvidas de muitos e muitos anos, né? Independente da crença, da região, mas como você mesmo bem citou, vários povos já tratam do tema há muitos anos, né? Bem antes de Cristo, enfim, bem antes de Moisés. Acho que isso é um tema que mais e mais nos causa essa angústia de querer entender um pouco mais sobre o que acontece após a morte, né? Então, o que seria, né, esse período pós-morte, né? Como que seria essa tal eternidade que nos foi prometida? Enfim, o que de fato se trata isso? A gente sabe que de culturas outras, que não somente a nossa cristã ocidental, né, a oriental, enfim, com outros termos e temas, aborda o mesmo aspecto. E reencarnação, pelo menos dentro da doutrina espírita, ela acaba nos trazendo, de certa forma, alguns conhecimentos, algumas respostas para essas perguntas. Então, a doutrina espírita oferece para nós alguns conceitos, algumas ideias que vão de encontro a gente compreender aquilo que a gente não entende na sociedade. Diferenças sociais, diferenças de conhecimento, algumas situações precoces que muitas vezes a gente não consegue compreender isso de uma forma lógica, né, e direta. E o Espiritismo traz uma carga de conhecimento, né, muito elevada para a gente poder compreender isso. A passagem que talvez mais me chama a atenção, né, ou uma das mais interessantes, eu acho que está nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Vamos pegar somente Lucas, capítulo 9, para a gente ficar no âmbito da religiosidade, em que Jesus pergunta aos discípulos, né, que dizem a multidão a meu respeito, né? E curiosamente, né, de uma forma assim, talvez inesperada, os discípulos respondem: olha, uns acham que você é Elias, né? Poxa, como é que pode Jesus ser Elias, né? E depois eles até falam, talvez algum outro profeta. Poxa, assim, se isso não fizesse sentido, talvez Jesus teria desmentido, ou talvez teria desmascarado, ou desmistificado qualquer coisa nesse momento. E não, Jesus segue com a discussão. Pedro diz que ele é o Cristo de Jesus, de Deus, né? Jesus, então, é aquele enviado de Deus, e a discussão segue, né? Ou seja, aparentemente faz sentido para Jesus quando ele fala, quando ele recebe como resposta dos discípulos, de que ele, né, enfim, as pessoas podem achar isso, né? Faz algum sentido, talvez. Então, quer dizer, parece que a reencarnação está embutida aí, não com esse termo, o nome reencarnação, até porque naquele momento não existia. A língua que era falada, né, o aramaico, uma língua pobre, né, de termos, a gente vê isso em vários aspectos nas traduções, como coisas que se distorcem ou coisas que realmente foram difíceis de serem traduzidas. Então, realmente é aceitável não ter um termo específico. E depois, né, para também chamar a atenção, nesse mesmo capítulo 9 de Lucas, Jesus aparece junto de Elias e Moisés, né, mostrando que existe uma vida pós-morte e que a identidade foi preservada desses dois personagens. Então, e parece tudo muito tranquilo, tanto que Pedro está ali e tudo, até oferece um ambiente para que eles fiquem mais confortáveis, né, ainda que eles fiquem surpresos com a transfiguração de Jesus que ocorre nesse momento, mas a visita de dois ilustres, né, personagens da história, enfim, não parece ser algo assim impossível ou algo realmente alguma coisa fora da caixa, fora do normal. Então é espetacular quando a gente olha, e aí o Espiritismo nos ajuda a fazer essa interpretação, né, colocada de um aspecto em que a gente possa reconhecer e compreender que isso é uma questão normal, né, é uma questão aceitável, sem dificuldades, sem alegorias, né, sem levar as alegorias ao pé da letra. Então a gente tem que tomar o cuidado de não se perder nas palavras e entender o cunho, o que está por detrás delas, né?
O que é curioso, é importante citar, é que Kardec não era um cientista ou que seja um filósofo, alguém assim, isolado em seu escritório criando uma doutrina. Através de observações, ele passou a relatar isso, né? Primeiro ele não aceitou a ideia, né? Aquelas mesas que giravam, aqueles movimentos estranhos, né? Mas as pessoas que começaram a ver isso e convidando ele para participar disso, então ele passa a observar e faz todo um trabalho de compreensão daqueles movimentos, né? Então, o que Kardec só estava começando com aquele movimento de mesas, que passavam a responder perguntas, né? E ele até falava, só me provem que ela tenha nervos, né? Porque se ela pode responder perguntas, ela tem que ter isso, então não fazia sentido. Então, alguma coisa que realmente não estava clara aos nossos olhos estava acontecendo. E depois, então, Kardec faz um desenvolvimento de uma obra enorme, né? Que ainda que a gente tenha vários críticos, e os críticos são até bons para nos ajudar a compreender mais ainda a obra de Kardec, mas que ajuda a gente a aprofundar mais e compreender mais Kardec, dada a sua profundidade e o tamanho da sua obra. Então, assim, fazer um julgamento superficial sobre a obra é realmente de uma delicadeza enorme. E tudo que a gente lê, exatamente tudo que, pelo menos eu tive a oportunidade de ler, dentro do que está no Novo Testamento, no Velho Testamento, com base que a doutrina espírita faz, existe um alinhamento muito bom, né? Então, nós não estamos negando absolutamente nada do que está escrito, né? Estamos apenas dando uma interpretação possível a essas causas. Então, isso é bastante importante. O Espiritismo não está selecionando trechos do Novo ou do Velho Testamento de tal forma que possa fazer sentido à doutrina espírita. Isso é bastante interessante colocar. Então, o que se dá é interpretações. E isso, a Bíblia é feita de tal forma que permite isso, né? Então, você tem diversas religiões, diversas vertentes fazendo uma leitura do mesmo texto e convivendo no mesmo ambiente, né? Estamos todos aqui convivendo sobre a Terra, com base em cima desse trabalho, né? desse excelente trabalho que foi feito, para que nós pudéssemos compreender mais a obra divina, né? Então, essa abrangência da Bíblia é espetacular. Foi um direcionamento, e a gente sabe disso, que esse é um direcionamento até um tanto político, né? A gente sabe também que havia um controle, não um certo controle, um considerável controle a respeito das Escrituras. E só com Martinho Lutero, muito tempo depois, que a proposta é que cada um tivesse os textos em mãos e que pudesse, então, dar a sua interpretação, né? Isso está acontecendo, isso aconteceu em 1700, enfim, século XVIII, né? Então, passamos vários séculos, né, tendo algo sendo interpretado para nós, né? E aí no século XIX, então, com Kardec, e seguido de várias teorias novas, né? Por exemplo, dias atrás estava vendo um vídeo falando sobre o Deus de Spinoza, né? Que é do século XVII, 1600, né? Spinoza, e que ele fala justamente sobre um Deus único, né? E é muito mais, assim, de uma forma bem resumida, um Deus da natureza, né? E não esse Deus talvez justiceiro, esse Deus, digamos assim, tribal, né? Que ele, enfim, é dedicado apenas a um povo específico, enfim, dá preferência a um determinado povo, enfim, e lógico que ele foi dado como ateu, que é muito curioso, né? Diz que Spinoza sendo ateu não faz sentido, né? Então, novamente, é uma situação tal que talvez fere conceitos antigos, né? Ele é dado como ateu, dado como herege, talvez, e não se permite, quer dizer, é um momento de transição, entendo, né? De compreensão das Escrituras, compreensão do nosso papel na Terra, da nossa relação com Deus, e que as Escrituras, antes visto como de forma pobre de linguagem, muito pelo contrário, ela é muito rica, que permite toda essa abordagem. Então, uma evolução de pensamento, naturalmente tivemos que passar por esse pensamento inicial, para então chegar no pensamento de uma fé raciocinada, como é proposta pela doutrina espírita, para chegar nesse Deus que Jesus nos trouxe, que está bem claro lá, né? Jesus fala sobre ir ao Pai, fala sobre amor, ele fala de uma série de coisas, e qual é a nossa relação com Deus, né? Que relação que é essa? Essa comunicação direta da prece, da oração, enfim, fale como queira, mas que é uma conversa direta com o nosso Pai Maior, né? E o nosso Pai Maior, diferente daquela ideia de ser um ser humano altamente poderoso, né? Como pintado em várias
enfim, colocado em várias pinturas e esculturas dessa fase, né, do Renascimento, ele é um ser imaterial. Se ele é um ser imaterial, né, ele não tem essa tendência a dar preferência a um povo, enfim, a querer se vingar de um povo ou coisas dessa natureza, né? Então, essa amplitude que o Espiritismo traz, e aí voltando para o nosso tema, né, que é a reencarnação, nos permite observar que nós temos um papel nessa existência, né, que é fazer melhor aquilo que talvez a gente não conseguiu fazer em vidas anteriores, né? Vendo esses dias um vídeo do Haroldo falando sobre outro tema também interessante, que é sobre as terapias, né, de vidas passadas. Ele até fala, a melhor terapia de vida passada é você olhar para dentro da sua própria casa, né? Lá vai estar o seu cunhado, a sua sogra, e os problemas que você enfrenta são justamente situações que já se passaram em outras situações, né? O que você encara hoje, isso já é algo que você está trazendo. Então, não tem talvez melhor terapia que essa, de você olhar. Então, novamente, o tema reencarnação está embutido aí, né? E de uma forma muito clara, eu acho que é importante isso. Qualquer pessoa que lê o livro vai conseguir compreender isso, né? E mesmo que você não se torne espírita, porque isso é uma outra questão interessante do espiritismo, né? Nós não estamos aqui numa luta para tornar todo mundo espírita, né? A obra de Kardec, inclusive, é clara quanto a isso. Qualquer pessoa pode fazer uso desses textos, né? Mas, lógico, tem que ser interessante e é uma questão do próprio ser, né? Não há nenhuma imposição para você seguir uma doutrina específica. Nenhum problema. Como vai? Tudo bom? Fique tranquilo, depois a gente edita aqui. Não, a gente edita, não tem problema. Exato. Making off, mais um. Como seria, né? Se a gente, por exemplo, eu vim para essa existência e graças a Deus tenho uma série de coisas interessantes na minha vida, né? Enfim, a minha posição social, enfim, tem uma série de coisas que eu posso relatar aqui. Mas e aquela pessoa que, por exemplo, não teve, né, essa mesma situação? Quer dizer, Deus preferiu a mim em detrimento a ele, né? Essa pessoa que veio menos privilegiada, talvez de forma material nessa vida? Provavelmente não, né? Então a reencarnação, a ideia de se reinventar, essa ideia, que é bastante curiosa, né? É para entender justamente essa justiça divina, né? E a lei de Deus, como é que a gente pode achar que Deus é menor do que nós quando Ele faz alguma coisa que não é justa, né? Então, poxa, não faz sentido, né? Imagina a criança que nasce e morre logo depois do nascimento, né? Então, quer dizer, ela não teve a mesma oportunidade que eu tive de nascer, crescer, enfim, me desenvolver. Naturalmente que não é bem assim, né? Então, para a gente compreender um pouco mais, faz sentido para nós entender que talvez uma existência curta para aquele espírito seja fundamental para que ele possa cumprir com outras coisas que ele não conseguiu em vidas anteriores. Então, talvez uma reencarnação em que ele consiga vir, né, e cumprir com um mínimo de tempo para que ele possa experimentar a vida, né, de uma forma plena, completa, mesmo que curta, isso o Espiritismo nos ajuda muito a entender, né? Diferenças sociais, questões de saúde, né? Poxa, faz sentido alguém ter câncer e eu não ter? Assim, Deus preferiu a mim? Não faz sentido isso. Então, se a pessoa tem uma doença específica, tem algum problema, por exemplo, tratar com dinheiro, né? Talvez numa vida anterior, essa pessoa que veio desbastada nesse momento, né, uma vida anterior, ela talvez não tenha sabido tratar com dinheiro ou questões materiais. Nessa vida ela vem realmente desprovida disso para proporcionar a ela a rebalancear isso, né? Então, são questões que a reencarnação nos ajuda muito a compreender isso. Brian Weiss, eu até cito em algumas das palestras, né, das aulas que a gente tem aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Ele é um pesquisador, ele é um psiquiatra e começou a perceber que as pessoas que chegavam até ele passavam a relatar histórias, né, que com um nível elevado de detalhes, né, que não poderia ser daquela existência, né? Então ele passa a sugerir isso e passa a trazer, e não é um relato, dois, são diversos, né, de pessoas relatando situações dentro dos seus tratamentos, dentro das suas patologias, e ele justamente vai nesse encontro. Então, assim, com base no que você falou, Flávio, e outras referências, né,
A gente tem diversas delas, né? Cada uma usando uma técnica, né? Às vezes hipnose, às vezes, enfim, outros relatos, mas a gente vê que a literatura é muito rica do tema, né? Amit Goswami é outro pesquisador que me vem à mente, né? Que inclusive é apresentado no filme Quem Somos Nós, o filme já até antigo, né? Já tem acho que alguns bons anos da apresentação desse filme. É um pesquisador também que trata e ele traz justamente evidências, né? Provas de que a reencarnação de fato existe. E não estamos falando de nenhuma obra espírita, estamos falando de pesquisadores idôneos, voltados cada um dentro da sua técnica, do seu ambiente de trabalho, indo de encontro a uma explicação racional, dentro que a ciência, né, abraça isso. E vale lembrar que a doutrina espírita traz isso, né? Que a doutrina espírita não nega a ciência, muito pelo contrário, ela está caminhando junto à ciência. Se algum fator, algo relevante que a ciência traga, passe a contribuir mais do que o Espiritismo pôde contribuir, que sigamos a ciência. Digamos que faz a gente refletir bastante quando a gente pega, por exemplo, o caso, além desse, tem 2 casos que eu gosto de citar, eu também cito nas aulas, o caso da Elita André, né, que é uma pintora muito precoce. Então, o pai tinha como hobby pintura e ela ainda bebê, ela engatinha até a área onde o pai fazia as pinturas e com 9 meses ela expõe algumas tintas sobre uma tela que estava solta no chão e o pai se dá conta de que havia algo diferente, não era simplesmente uma criança brincando com tinta, né? Ela fez uma pintura com uma beleza tão particular que chamou a atenção da família e eles passaram a incentivá-la. Então, assim, imagine um bebê com 9 meses, assim, muito precoce, trazendo pinturas que tinham alguma linguagem de beleza diferenciada de uma outra criança qualquer. A Elita André se tornou uma menina muito famosa, já com 2, 3 anos de idade, já fez uma primeira exposição das obras, né? E até o curador não sabia que era uma criança tão precoce, né? Nessa primeira exposição, todos os quadros foram vendidos. Então, imagine, a gente que tem filhos, né, sabe que as crianças fazem suas pinturas, os rabiscos, a gente guarda com o maior carinho, mas não chega a ser assim comparável a um Picasso, a um Renoir, né, como é o caso da Elita André. Então, provavelmente, né, é um caso em que ela traz uma bagagem de uma vida anterior, né, alguma coisa que chegou até ela e ela não é nenhuma escolhida de Deus, nada, não, simplesmente ela traz uma bagagem e expõe isso para nos ajudar a questionar isso. Poxa, de onde vem, né, essa habilidade toda, né? Um outro caso é do maior QI que nós temos, né? É um engenheiro civil, chama Kim Gun-yong, né? Ele ainda é, acho que creio, o maior QI do mundo. E ele traz uma questão bastante curiosa, né? Também de forma muito precoce, tinha um conhecimento de cálculo diferencial integral espetacular, conhecimento de línguas, acho que se não me estou enganado, aos 5 anos de idade já falava uma série de línguas, 7, 8 línguas diferentes. Então, novamente, não é nenhuma questão paranormal, ele simplesmente carrega dentro dele, né, esses conhecimentos de provavelmente outras existências. E também está vivo até hoje, né? Então, ele foi convidado para estudar nos Estados Unidos, chegou a fazer um trabalho junto da NASA, né? Mas preferiu ter uma vida mais simples, voltou, né, para a sua região, para o seu país e continua, né, atuando lá como engenheiro civil. Então, assim, são casos que muitas vezes podem nos chamar a atenção como uma forma paranormal, chame como queira, mas de paranormal não tem nada, né? É simplesmente que a gente vê isso como se fosse um milagre ou como essa natureza e que, novamente, a doutrina espírita traz como algo possível, né? Sendo que não existe nada de exclusivo ou especial nisso. Não posso deixar de citar Chico Xavier, né? Se a gente parar a pensar em todo o trabalho que Chico Xavier fez, né, toda a literatura, que ele foi mais de 400 livros dentro da existência dele, muitos anos dedicado a isso, e todo o trabalho dele voltado para mães que estavam ali tensas por não compreender, não entender, né? Então a benevolência de Chico Xavier, todo ele voltado, né, para essas pessoas, para acalentar um coração de um ente querido e mostrando para elas, olha, seu filho não morreu, seu filho está vivo, só não está aqui conosco nesse momento. Então mostra que existe algo além da vida e muitas dessas cartas, né, naturalmente essas pessoas não contestaram, Chico, porque o conteúdo delas era tamanho que tinha uma relação íntima altamente com aquela pessoa que estava recebendo.
Então, evidências de que aquilo tinha sido, que aquela pessoa existiu e elementos tais que levam a pessoa a compreender que quem de fato está escrevendo tem que ser alguém, aquele alguém que foi perdido, né? Entre aspas, perdido, que na verdade ele está num outro plano e que tem total condição de voltar para cá numa nova existência. Então a gente passa a compreender que essa vida não é única e que, enfim, existe uma justiça divina, existe a doutrina espírita traz essa clareza, traz essa luz para nos a compreender qual que é o nosso papel aqui. A grande benevolência de Deus, né? Como Deus é muito bom conosco, Ele faz a gente não lembrar o que nós fizemos no passado. Então, muitas vezes, as situações que seriam hoje embaraçosas, a gente está numa condição tal que a gente permite ter relações com aqueles que talvez tenham sido desafetos no passado. E como eu falei de Chico Xavier, eu vou lembrar de André Luiz, né? Em um dos seus livros, que é justamente Nosso Lar, uma obra maravilhosa, um trechinho que não é relatado no filme, né? Naturalmente o filme mais condensado, mais curto, né? Não trabalha a obra inteira. Tem uma passagem de que André Luiz recebe sua mãe, né? A mãe, enfim, acompanha ele e ele, em um dado momento, pergunta para a mãe: e o papai, cadê ele? Né? Por que ele não veio com a senhora? Aí ela fala: poxa, André, teu pai não está numa boa condição, ele está numa região do umbral, né? E é acompanhado por suas duas amantes, né? E André Luiz fica surpreso: como assim, né? Mas ele ainda não acordou para essa situação, né? É o momento dele, é a passagem dele, mas não tem problema, ele vai reencarnar, né? E vai ter justamente essas duas moças como filhas, né? Então, dá para a gente compreender através dessa obra que a justiça divina transforma o amor, que muitas vezes ele é num formato material, para um outro formato muito mais fraternal, né? Trazendo com que o pai de André Luiz agora tenha a oportunidade de, uma vez que ele tenha colocado semente na cabeça dessas moças, né, como amantes dele, ele vai colher agora tendo elas como filhas, né? E a experiência de justamente tratá-la. Imagina essas meninas com 15, 16 anos, né? Quando começarem a ir para uma balada, por exemplo, como vai ser o sentimento dele, né? Porque agora são as filhas dele. Então, e naturalmente que aí é importante citar, a mãe de André Luiz se compromete a voltar com ele como esposa, né? Então, a grandeza divina, né, de permitir com que essas relações sejam transformadas e a gente possa refazer o erro do passado de uma forma espetacular, né? Então, seria fundamental esquecer o passado nessa passagem que eu acabo de citar, de André Luiz, para que o amor se faça de forma plena, ampla, né? Como Cristo nos colocou. Então, está aí a grande sacada, né? A grande obra divina de fazer a gente esquecer. Graças a Deus a gente esquece. A doutrina espírita me deu muita sustentação, falando de uma forma pessoal, para que hoje eu passe a compreender melhor, né, o meu papel na Terra, né, que eu passe a entender as relações, os erros do passado, a compreender uma série de coisas que antes para mim eram coisas apenas inexplicáveis. Então, não que a doutrina espírita seja o único caminho, mas que permitiu que eu compreendesse de uma forma, através de uma fé raciocinada, através de conhecimentos outros, que sinceramente outras religiões ou outras filosofias não me trouxeram, mas me abriu o caminho e não proibiu nada, absolutamente nada que eu pudesse compreender de outras teorias, enfim. A doutrina espírita permitiu isso, fui acolhido de uma forma ampla, de uma forma maravilhosa e continuo minha existência com muito mais tranquilidade, né, sem as dúvidas que eu tinha alguns anos atrás. Uau! Acabou!